Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir aí? Sim. Certo. Bem, é um privilégio poder vir e compartilhar com vocês novamente. E eu cheguei ontem em Spokane. Deus realmente abençoou. Eu entrei no avião e você meio que pensa, Senhor, ao lado de quem vou sentar hoje? E uma jovem sentou-se ao meu lado e ela disse, você é o Dr. Vine? Eu disse, bem sim, sou eu. E ela disse, bem, eu queria conversar com você. Eu pensei, não. E acontece que essa moça é uma adventista muito devota e fiel à Bíblia. E ela trabalha como conselheira sênior para o RFK Júnior no governo federal. E eu perguntei para ela. Conversamos por 4 horas e meia, o voo inteiro de Chicago até Spokane. E o tempo simplesmente voou. E eu disse para ela, sabe, Deus colocou você como Esther no meio de uma corte pagã. E ela disse, sim, todos sabem sobre o sábado. Todos sabem que eu paro de trabalhar às 4 horas toda sexta-feira e só retomo no domingo. E, sabe, nunca se sabe quem você vai encontrar na vida. Mas se você passar pela vida dizendo, Senhor, me dê alguém hoje, traga alguém para a minha vida com quem eu possa conversar e compartilhar algo, Deus vai responder essa oração. E por isso foi uma jornada abençoada ontem. Eu estava meio relutante quando estávamos pousando, porque a conversa estava realmente boa. Não é sempre que você tem a chance de conversar com alguém que conhece o presidente, o vice-presidente e todos os altos funcionários do governo e assim por diante. Mas foi maravilhoso ver uma jovem adventista temente a Deus nos mais altos níveis do governo. E o trabalho dela é incentivar governos ao redor do mundo a adotar políticas governamentais pró-família. Então foi realmente um privilégio conhecê-la no avião ontem. Por isso pensei, essa viagem começou bem, se você tem um voo assim. Então trago saudações da minha esposa. Ela está de volta em Berrien Springs hoje. Nós temos viajado sem parar nos últimos 3 meses, então ela está passando este fim de semana em casa, porque você sabe, algumas coisas precisam ser cuidadas em casa, como você sabe. E nós acabamos de ter em Michigan o nosso acampamento esta semana e o texto para o acampamento. O texto-tema foi Isaías 58:1, que diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, achei que era um texto muito apropriado para o acampamento de Michigan, porque, claro, você não tem permissão para fazer isso em Michigan. De qualquer forma, se foi um ato falho, eu não sei como esse texto acabou sendo escolhido como tema do acampamento. Então, é um privilégio estar aqui e compartilhar com vocês hoje. Não, preparar e proclamar a palavra de Deus é uma alegria. 2 semanas atrás, eu estava na Eslovénia com minha esposa. Fizemos uma série evangelística. Não há alegria maior do que conduzir pessoas aos pés da cruz e ao reino de Deus. E vimos toda a gama da batalha espiritual. Pessoas lutando com o budismo, o ocultismo, o catolicismo, o secularismo e o desespero. E ao final daquela série, Deus nos deu a vitória. E tivemos o primeiro batismo ali, e muitos membros estavam chorando porque disseram, não lembramos da última vez que vimos um batismo. E isso me fez perceber que às vezes compartilhamos informações apenas por compartilhar informações. Não, devemos compartilhar, devemos pregar para levar as pessoas a tomarem decisões. Por Cristo, para que as pessoas possam escolher estar em seu reino e estarem preparadas para Jesus quando Ele voltar. Então é um privilégio para mim vir e compartilhar com vocês hoje. O nosso sermão de hoje se intitula Entropia. Se pudermos passar para os outros slides, por favor. É isso que vamos fazer. Depois vamos almoçar. E vai se chamar Entropia. E então vou mostrar a nossa jornada em alguns segundos, quando aparecer na tela. Vamos embarcar em uma pequena jornada aqui hoje. Sabe, alguns sermões você gosta de preparar e pregar. Outros sermões você sente que é compelido a montar e entregar. E outros sermões, parece que você vai começar, sabe, como se fosse fazer uma colonoscopia ou algum tratamento médico desagradável. E este sermão parece exatamente assim, certo? E você sabe, quando Deus coloca um peso no seu coração para pregar algo, às vezes você diz, obrigado, Senhor. E às vezes você pensa, por que eu, ó Senhor? E hoje de manhã eu estou dizendo, por que eu, ó Senhor? E vocês vão entender o porquê à medida que formos avançando. Mas eu vou falar sobre os tempos em que vivemos. Estou falando sobre os tempos que estão acontecendo dentro da nossa própria igreja, na verdade. E sobre o que podemos fazer a respeito disso como adventistas fiéis à Bíblia. Então essa é a nossa jornada aqui hoje.
Vamos analisar a entropia na primeira dimensão entre membros e pastores, membros nas associações, membros na associação geral, administradores e ideologia, o impacto dessa entropia institucional e o que podemos fazer como membros. Então essa é a jornada que vamos seguir hoje. Peço que orem por mim enquanto compartilho isso, porque sabem, aprendi que a pregação pode mudar vidas. Mudou a minha vida, nem sempre de uma forma boa, e isso tem o potencial de fazer o mesmo hoje. Então peço que orem por este pregador. Porque quando você se levanta e fala sobre essas realidades, entende que há uma consequência a ser paga por pregar sermões assim. Mas eu conversei com o pastor Al Fletcher, ele disse, irmão Vine, queremos pessoas que falem a verdade neste púlpito. Então eu disse, bem, eu vou pregar. A verdade e as consequências nós deixamos então nas mãos de Deus. Então inclinem suas cabeças comigo e pedimos pela agradável presença do Espírito Santo. Pai Celestial, nós te agradecemos hoje pelo dom precioso de Jesus Cristo, que veio a este mundo cheio de graça e de verdade. Senhor, Ele falou palavras que conquistaram o coração mais endurecido. Ele falou palavras que atraíam as criancinhas. Ele falou palavras que repreenderam Satanás. Ele falou palavras de consolo para as mães enlutadas. Ele falou palavras de esperança para o ladrão moribundo. E, Senhor, quaisquer palavras que eu compartilhe nesta manhã, que sejam palavras vindas do Teu trono de graça, Senhor, devemos lutar pela fé que nos foi transmitida. Não é fácil fazer isso, Pai. Não é fácil ser o homem ou a mulher na arena. Mas eu peço que o Senhor esteja na arena hoje e lute pela sua causa, e que o Teu nome seja glorificado. Nesta congregação, em nossa conferência, em nossa divisão e em nossa igreja mundial. Senhor, oramos por nossos líderes, oramos por nossos administradores, oramos por nossos pastores, oramos por nossos educadores. Senhor, é difícil nadar contra o zeitgeist cultural. Senhor, para ser saudável na América e estar em forma e saudável, é preciso ser contracultural. E, Senhor, para estarmos em forma e saudáveis espiritualmente, também precisamos estar dispostos a ir contra a cultura popular. Então, Senhor, ao compartilhar agora, peço que fales através de mim e por mim. Que Tu fales estas palavras, assim como Cristo, cheias de graça e verdade, na esperança e na certeza de que Tua palavra produzirá uma colheita de justiça para o Teu reino. Então, Senhor, entregamos estes momentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, humildemente pedimos. Amém. Então, talvez você esteja se perguntando, o que exatamente é entropia? E quando eu estava na escola, saí das ciências o mais rápido que pude. Eu odiava as ciências. Eu sei que, se você é um cientista ou um profissional da área médica ou algo assim, louvado seja o Senhor, sou grato por você. Mas eu odiava as ciências. Não sei ao certo porque eu as odiava. Eu não gostava de biologia porque não gostava de dissecar sapos na mesa da sala de aula. E física era simplesmente um mistério para mim. Mas eu me lembro de uma coisa sobre física, além das maçãs caindo das árvores. O que eu lembro da física foi a segunda lei da termodinâmica. E isso foi enfatizado para nós, a segunda lei da termodinâmica. Eu não sei qual é a primeira lei. Eu não sei qual é a terceira lei. Eu não sei quantas leis da termodinâmica existem. Mas eu sei que existe a segunda lei da termodinâmica, que presume a primeira. Obrigado. Que a segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia. E a lei da entropia diz que, em um universo como o nosso, o estado de entropia sempre aumentará com o tempo. E você pensa, do que ele está falando? Bem, é isso que significa na prática. A entropia significa isso. Se você ferver uma chaleira de água e simplesmente deixá-la na cozinha, essa água vai permanecer quente durante o dia todo ou vai esfriar? Ela vai esfriar, certo? Então, a forma quente vai degenerar para a forma fria. Outro exemplo prático, se você acender uma fogueira hoje à noite, colocar toda a madeira lá e acendê-la, e ela queimar e queimar e queimar, o fogo continuará queimando se você não continuar colocando madeira nova? Não. Então, o fogo eventualmente se apagará, e é isso que realmente chamamos de entropia. Se você der corda em um relógio, sabe, antigamente tínhamos relógios de quartzo, se você der corda em um relógio de pulso e simplesmente deixá-lo funcionando indefinidamente, ele vai funcionar indefinidamente ou vai parar quando a corda acabar? Ele vai parar, certo?
Então, entropia é o princípio de que todo sistema fechado, seja o universo, seja sua cozinha, seja seu relógio, seja o que for, a entropia é o princípio de que tudo eventualmente se desgasta. E a menos que você tenha novas infusões de energia, como colocar a chaleira de volta no fogão, ou dar corda no relógio novamente, ou receber o batismo diário do Espírito Santo na sua vida espiritual, a menos que você tenha uma nova infusão do poder e da força originais, o que você tem vai se dissipar com o tempo. Vocês estão entendendo a lei da entropia, certo? A segunda lei da termodinâmica. Conversei sobre isso com alguém esta semana e a pessoa perguntou: qual é a primeira? Você provavelmente não faz ideia, mas agora todos nós sabemos do que se trata a segunda lei da termodinâmica. Bem, de uma perspectiva sociológica, todos os movimentos humanos ao longo da história experimentam o que chamamos de entropia. E essa entropia é vivenciada de diferentes maneiras. Existem duas maneiras em particular. A maioria dos movimentos começa com uma ideia positiva, uma visão positiva, muita energia, muita paixão e muito calor humano. Há muito calor humano porque você quer atrair pessoas para esse movimento. Mas com o passar do tempo, seja qual for essa organização humana, ela se degrada, tornando-se um sistema frio, institucionalizado e controlador que perdeu de vista a visão original. Isso é entropia institucional. E quando essa entropia ocorre na instituição humana, as organizações humanas tendem a... Existem dois movimentos de pessoas. O que acontece com o tempo é que os líderes tendem a se tornar mais autoritários e absolutos e os seguidores se tornam cada vez mais submissos e passivos. Um grande exemplo disso é o papado. Quando o Papa fala ex cathedra, ele é infalível. Você não pode discutir com isso. Ele está falando em nome de Deus. E o seu papel é apenas aceitar o dogma como membro da Igreja Católica. Então, com o tempo, sociologicamente, as organizações tendem ao autoritarismo e à submissão e obediência inquestionáveis. É para aí que as organizações vão quando experimentam entropia. E eu tenho sentado e observado o que está acontecendo dentro da nossa amada Igreja aqui na América do Norte e estamos passando por entropia. Isso é evidente diante dos nossos olhos. Então, qual é o primeiro tipo de entropia que experimentamos nos últimos anos? O primeiro é a mudança no relacionamento entre membros e pastores. Agora, essa mudança não é boa. É negativa. E por que eu digo isso? Bem, havia um pastor muito famoso em 1939. Ele era alemão. O nome dele era Dietrich Bonhoeffer. E ele estava em um seminário no interior do estado de Nova York. E ele percebeu na primavera de 1939 que a guerra estava chegando à Europa. E ele percebeu que Adolf Hitler, tendo tomado os Sudetos e avançado para a atual Tchecoslováquia e tendo realizado o Anschluss, tomando a Áustria para si, percebeu que a guerra estava chegando à Alemanha e à Europa. E, ao invés de permanecer em segurança no interior do estado de Nova York, Dietrich Bonhoeffer embarcou em um navio. E ele atravessou novamente o Atlântico para ser pastor da Igreja Confessante Alemã. Quando Adolf Hitler chegou ao poder, a igreja na Alemanha se dividiu em duas. Estou falando do cristianismo em geral. A maioria das denominações aceitou o Führer como Kirche. Elas se juntaram ao que ficou conhecido como Führerkirche, ou seja, a igreja do Führer, todos alinhados com os objetivos do partido nazista. E houve um grupo, um movimento ecumênico que começou e eles disseram: nós não aceitamos Hitler como Führer, nós dizemos que Cristo é o Senhor. Eles ficaram conhecidos como a Igreja Confessante e Dietrich Bonhoeffer foi um dos líderes dessa igreja. Ele escreveu um livro brilhante sobre o custo do discipulado. Você vai querer ler porque ele escreveu isso à sombra de Adolf Hitler e sobre o que significa seguir Hitler. Você pode encontrá-lo na Amazon, é um livro incrível. É um estudo sobre o Sermão da Montanha, mostrando que obediência e fidelidade são dois lados da mesma moeda. Eu recomendo que você leia esse livro. Mas quando ele estava prestes a voltar para a Alemanha, ele escreveu uma carta, e foi isso que ele escreveu. Ele disse: cheguei à conclusão de que cometi um erro ao vir para a América neste momento. Eu preciso viver este período difícil da nossa história nacional junto com o povo da Alemanha. Não terei o direito de participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha após a guerra, se não compartilhar as provações deste tempo com o meu povo. Então ele voltou para a Alemanha em 1939, sabendo que estava indo em direção à Segunda Guerra Mundial, sabendo que estava indo para a Alemanha como um oponente muito visível e público de Adolf Hitler.
Ele dirigiu um seminário clandestino para pastores, muitos dos quais eram luteranos, homens corajosos naquela época, e ele acabou sendo preso após o atentado de julho de 1944 e foi executado 2 semanas antes do fim da guerra, em maio de 1945, por ordem pessoal do chefe da SS, Heinrich Himmler. Ele voltou para a Alemanha porque queria estar com seu rebanho. Que pastor! Ele poderia ter ficado no exílio, poderia ter permanecido em Nova York escrevendo sermões. O governo federal teria transmitido seus sermões, você sabe, pela Rádio Europa Livre ou algo assim, ou pela BBC, mas ele voltou porque entendia que as ovelhas precisam de um pastor e pastores permanecem com seu rebanho nos tempos difíceis, não apenas nos bons. Na criação de animais, o rebanho segue o pastor porque sabe que os pastores não apenas vivem com o rebanho, mas também que eles dariam a vida pelo rebanho. Um pastor intervém quando um lobo, um urso ou um leão ameaça o rebanho. O rebanho sabe que o pastor irá defendê-lo e é por isso que confiam no pastor. Eles suportarão calor, fome e seca onde quer que o pastor os conduza, porque sabem que o pastor existe para defender o rebanho. Mas algo aconteceu durante a nossa pandemia aqui na América do Norte. Algo aconteceu. A Igreja Católica disse que os padres não poderiam escrever cartas de apoio para membros que quisessem uma isenção, e nós adotamos a mesma política na divisão norte-americana. E muitos dos nossos pastores, acredito que a maioria deles, recusaram-se a escrever cartas de apoio para seus membros quando estes pediram ajuda com suas isenções religiosas. Houve um exemplo gritante. Foi no estado de Minnesota, onde o pastor adventista não quis escrever a carta de apoio, a membro escreveu para a conferência e eles disseram não. Ela pediu a um colega em um hospital no centro de Minneapolis que disse: tem um padre católico aposentado logo ali na rua, vai e peça a ele. Então ela foi e pediu a ele, e ele escreveu para ela uma carta de apoio para o pedido de isenção religiosa. E então ela me escreveu e disse: então quem exatamente é a besta de Apocalipse 13? É uma boa pergunta. Quando um velho padre católico apoiou essa senhora adventista em seu pedido de isenção religiosa, alguns pastores escreveram cartas, como o pastor Isaac Olatunji da igreja Stateline, só para citar um exemplo. Houve alguns pastores muito corajosos que se levantaram, se destacaram e permaneceram ao lado de seu rebanho, mas muitos dos nossos pastores obedeceram às regras da conferência e se recusaram a apoiar seus membros. Percebemos que nossos pastores, na verdade, não eram pastores em quem podíamos confiar em tempos de crise. Eram funcionários da conferência, cuja lealdade principal era com a conferência, não com o rebanho e sim com seus salários. Irmãos e irmãs, quando a marca da besta chegar, cada congregação será liderada por anciãos voluntários, porque o sistema não pode funcionar quando não se pode comprar nem vender quando a marca da besta vier. Não haverá pastorado remunerado na crise final de consciência. Então todo pastor deve decidir hoje se responde a Deus ou à conferência. Ele busca a aprovação dos homens ou busca a aprovação de Deus? Ele é leal ao rebanho que lhe foi confiado ou é leal ao seu salário e aos mandatos da conferência? Ele vai descobrir que, se for leal a Deus, pode ser demitido. Mas também vai descobrir que, embora a conferência possa ter sido seu empregador, Deus é, na verdade, seu provedor. O que a irmã White diz sobre isso? Profetas e Reis, página 141. Assim, homens que deveriam estar de pé como fiéis guardiões da lei de Deus têm argumentado até que a política tomou o lugar da fidelidade e o pecado é permitido sem repreensão. Quando a voz da repreensão fiel será ouvida mais uma vez na igreja? Então, aí passamos por um tipo de entropia, o relacionamento entre membros e pastores. E muitos pastores agora são funcionários da conferência em vez de pastores da congregação local. E vimos durante a pandemia que a lealdade primária deles é ao sistema e não aos membros. O segundo tipo de entropia que temos visto nos últimos 5 anos é a entropia entre os membros e a conferência local. Estamos vendo mudanças negativas nesse relacionamento e isso entristece nossos corações, mas essas mudanças estão acontecendo. Eu venho do estado de Michigan, onde vivemos sob o absolutismo eclesiástico. O que nos é citado em toda reunião é de segundo mensagens escolhidas. É uma citação seletiva. Diz que Cristo é o cabeça da igreja. Se houver um problema na cabeça da igreja, Cristo irá resolver
Portanto, nenhum membro, pastor, pregador ou ancião pode se levantar para repreender, corrigir ou exortar a reforma. Você basicamente deve sentar, ficar quieto e pagar. Ninguém pode questionar a liderança em Michigan. Agora vamos perguntar, por que estabelecemos as conferências em primeiro lugar? Vamos voltar às bases aqui. Quando estabelecemos as conferências em 1863 e 1864, fomos nós que as estabelecemos. Porque por 20 anos, de 1844 a 1863, os adventistas se reuniam em celeiros nas casas de pessoas com casas grandes, em seus campos, e isso funcionava bem. Mas o que acontecia se você quisesse talvez ampliar o celeiro, e então os membros ampliavam o celeiro, mas o dono do celeiro decidisse sair do movimento adventista, e ele levava o celeiro com ele. E então as pessoas diziam, bem, se quisermos possuir prédios para construir nossas próprias igrejas, precisamos ter uma entidade legal que possa legalmente ser proprietária desse terreno. Assim, um dos motivos para a incorporação era que teríamos conferências que seriam detentoras neutras do título de propriedade, que não chantageariam as congregações locais. Esse foi um dos fundamentos para a existência das conferências desde o início. Outro motivo para a existência das conferências era que quando os pregadores itinerantes viajavam, digamos, por Michigan, Indiana ou Wisconsin, as pessoas precisavam saber, este é realmente um pregador adventista? Por isso era necessário um local central que pudesse fornecer cartas de credenciais, cartas de autoridade ou, como chamamos hoje, credenciais, para que, se um pregador chegasse à cidade, você pudesse pedir, mostre-me suas credenciais, e ele mostraria suas credenciais, e assim saberíamos que essa pessoa era autorizada e aprovada por determinada conferência. Portanto, havia algumas razões práticas para termos conferências lá no início da década de 1860. Mas agora percebemos que, enquanto originalmente criamos as conferências para impedir que membros ricos basicamente chantageassem e coagissem as congregações locais, agora percebemos, pelo menos de onde eu venho, que a conferência está bastante satisfeita em coagir e chantagear a congregação para fazer o que eles querem, ou então não teremos o seguro para a sua propriedade e ela nunca poderá abrir. Essa entropia no relacionamento entre membros e conferências está nos forçando a fazer perguntas difíceis, como, afinal, o que é realmente a igreja? A igreja é a estrutura? A igreja é a conferência, a união, a divisão, a associação geral? Ou a igreja são aqueles discípulos de Jesus que amam a Deus e guardam seus mandamentos, como definimos em nossas crenças fundamentais? Deixe-me colocar desta forma. Se, digamos que eu use Michigan como exemplo, se o governo de Michigan retirasse o registro legal da Conferência Adventista do Sétimo Dia em Michigan, a Igreja Adventista do Sétimo Dia deixaria de existir em Michigan? Naquele momento, não, porque o corpo de Cristo ainda existiria. Os membros ainda estariam lá, os anciãos, os professores da escola sabatina, os diáconos, as diaconisas, as pessoas ainda estariam lá. Então, o que você percebe é que a infraestrutura legal é uma ferramenta nas mãos do corpo de Cristo, mas nunca devemos confundir a ferramenta com o próprio corpo de Cristo. Qual é o resultado dessa entropia e a relação com os membros e as conferências? Estamos vendo desânimo, desilusão e afastamento à medida que os membros se distanciam de líderes de conferências tirânicos? Está ocorrendo um êxodo silencioso em nossa divisão à medida que os membros se afastam financeiramente e emocionalmente dos líderes das conferências. Os membros estão sentados em prédios pertencentes à conferência de sábado a sábado, mas a lealdade ao sistema se foi. E eles estão investindo seu tempo, seus talentos, sua energia em ministérios independentes que defendem a liberdade de consciência. E nossa resposta hoje a esse absolutismo eclesiástico que está surgindo em nossa divisão, o quarto manuscrito publicado coloca da seguinte forma, lendo o Espírito de Profecia, diz, não, a inteligência do homem deve se tornar um poder controlador, um poder tão controlador que um homem terá autoridade régia em Battle Creek ou em qualquer outro lugar. Em nenhuma área de trabalho qualquer homem deve ter poder para girar a roda, Deus proíbe. Não devemos ter autoridade régia na obra adventista. Por quê? Porque todos os dons são iguais aos olhos de Deus. E quando você lê em Romanos capítulo 12, você vê como os dons espirituais são concedidos. O comportamento exigido daqueles que têm o dom de liderança é a consciência.
Eu lia essa passagem quando criança e pensava, o que isso quer dizer? Liderança é bom. Você pode participar de comitês e tomar decisões. Com o tempo, percebi que o dom da liderança exige prontidão integral para resolver problemas imediatos. Você não desliga o relógio, está sempre disponível em crises. Liderança é um convite à fidelidade e ao serviço diário, não para ganho de poder. O terceiro tipo de entropia que estamos experimentando é entre os membros e a Conferência Geral. Vocês veem ali em cima, nós acabamos de nos registrar no Canadá como Needle to the Pole. É por isso que estou colocando essas coisas do Canadá aqui em cima, porque isso será visto por membros no Canadá. Quero que eles também saibam esses detalhes de contato ali em cima. Então, o que está acontecendo com a Conferência Geral? E alguns de vocês já ouviram falar sobre isso, alguns de vocês conhecem muito bem esse assunto, mas lá em 1985, a liderança da Conferência Geral assinou para obter status de ONG consultiva junto às Nações Unidas, conhecido como ECOSOC, o órgão de coordenação econômica e social das Nações Unidas. E para ter status de ONG consultiva, você precisa concordar legalmente em apoiar o espírito, as metas e os objetivos das Nações Unidas. E a maioria das pessoas não faz ideia de quais são os objetivos das Nações Unidas. Mas ao fazer isso, nossos líderes trocaram nosso direito espiritual de nascimento, que é a liberdade de consciência. 2 vezes nos últimos 50 anos, emitimos declarações oficiais da nossa Conferência Geral, afirmando que apoiamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E as pessoas dizem, bem, isso não é uma coisa boa? Nós apoiamos os direitos humanos universais. Bem, sim e não. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo mundo tem o direito de escolher sua religião, de mudar de religião, de ter uma religião ou não ter religião e de praticar sua religião. Então parece um ótimo artigo, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O problema é que o artigo 29 diz que esses não são direitos humanos de fato. É isso que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estes são alguns dos 2 últimos artigos. Diz ali que, no exercício de seus direitos e liberdades, todos estarão sujeitos apenas às limitações determinadas por lei, unicamente com o objetivo de garantir o devido reconhecimento e respeito aos direitos e liberdades dos outros, e de atender às justas exigências da moralidade, da ordem pública e do bem-estar geral em uma sociedade democrática. Agora, essa é uma frase longa. E continua dizendo no parágrafo 3, esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos em desacordo com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Essa expressão, esses direitos, inclui sua liberdade de consciência e o direito de ter, praticar ou mudar sua religião. E você pode praticar sua religião desde que não seja contrária aos propósitos e princípios das Nações Unidas. E nas Nações Unidas você tem esses direitos, mas no exercício desses direitos está sujeito ao que o seu governo considera ser o bem-estar geral de uma sociedade democrática. Portanto, se o governo não considerar que sua religião está de acordo com o bem-estar geral de uma sociedade democrática, então ele tem o direito de tirá-la de você. E quando apoiamos oficialmente esse documento em 2 declarações oficiais, o que estamos dizendo é: você pode ter liberdade de consciência. Como adventista na Igreja Adventista, apenas na medida em que o Dr. Fauci acha que isso está nos interesses gerais da sociedade, ou apenas na medida em que o governo federal acredita que está nos interesses da sociedade, o que eles estão dizendo é que você, na verdade, não tem liberdade de consciência. O que você tem é uma permissão temporária dos governos para fazer o que eles acham que é bom para a sociedade hoje. Então, quando você se torna um adventista do 7º dia, na verdade, por causa desta declaração aqui, você está dizendo minha liberdade, liberdade de consciência, minha liberdade religiosa, isso tudo. Basicamente, é uma provisão temporária, é uma permissão temporária que estou permitindo que as Nações Unidas removam a qualquer momento. Nossa liberdade de consciência foi entregue, nosso direito de nascimento foi vendido, assim como Esaú vendeu seu direito de primogenitura para Jacó, quando assinamos com as Nações Unidas e a ONU. Declaração de Independência sobre Direitos Humanos. Em inglês simples, a Conferência Geral declarou publicamente que só nos é permitido exercer nossa liberdade de consciência dada por Deus, sujeita aos ditames da moralmente corrupta ONU. E o papado, que ocupa um assento no Conselho de Segurança, que é o Anticristo,
Com a declaração de reafirmação de outubro de 2021, que veio durante a pandemia, a CG, líderes, disseram a todos os adventistas ao redor do mundo que suas convicções profundas e oradas, vindas do Espírito Santo sobre suas consciências, não forneciam uma base legítima para se opor a se tornar um adventista geneticamente modificado. Os líderes da CG estavam afirmando a autoridade de sobrepor as convicções do Espírito Santo sobre as convicções e consciências dos membros, e tal reivindicação de um homem de sobrepor as convicções do Espírito Santo sobre outro homem não tem base nas Escrituras nem no espírito de profecia. É diametralmente oposto ao fato de sermos criados à imagem de Deus e Deus fala com cada um de nós através de nossas consciências. O grande conflito coloca da seguinte forma: a doutrina de que Deus confiou à igreja, e aqui ela está falando da igreja católica, a doutrina de que Deus confiou à igreja o direito de controlar a consciência e de definir e punir a heresia, é um dos erros mais profundamente enraizados do adventismo, dos erros papais. É o que é, irmãos e irmãs. Então, quando eu disse que entramos na pandemia como protestantes e saímos dela com um espírito papal, isso é absolutamente verdade. Posso ser condenado por dizer isso, mas se você não gosta do que eu estou dizendo, então mude os fatos e retire as declarações. Houve um apelo à nobreza adventista pregado em janeiro de 22. Esse sermão mudou minha vida e depois desse sermão fui para casa e peguei Omicron, a variante Omicron da Covid. Minha esposa disse para mim, ela disse: Corine, depois de pregar um sermão desses, é melhor você não morrer de Covid. Então, eu não morri de Covid. Naquela noite, tomei várias doses de ivermectina e no dia seguinte, em 24 horas, já estava de pé novamente e completamente bem, como dizemos na Inglaterra. Mas depois de pregar aquele sermão e fazer um apelo à Casa da Nobreza, ficou demonstrado que a Conferência Geral havia excedido sua autoridade. Ao emitir a declaração de reafirmação, a CG publicou uma declaração na internet, afirmando que o ADCOM tem o direito legal de emitir essas declarações. E a maioria dos adventistas nunca viu essa declaração. Esta foi a declaração. É um título bem chamativo, não é? Preocupações sobre a Covid-19, governos da Igreja e liberdade de consciência. Isso mal causou impacto no mundo adventista porque estava na Adventist News Network. A maioria das pessoas nunca viu essa declaração, mas você pode acessar o site, ela ainda está lá até hoje. Isso veio... Pelo que você pode ler por si mesmo, está claramente escrito por advogados, então foi do Escritório de Assessoria Jurídica Geral. Na Conferência Geral, eles emitiram essa declaração e argumentaram que o ADCOM, sob a seção 4.1, poder para agir, esta é a cláusula que dá ao ADCOM o direito de sobrepor a consciência dos membros em todo o mundo. Diz que questões administrativas, à medida que surgem, então o ADCOM pode responder a questões administrativas conforme elas aparecem e dar orientação geral às entidades da Igreja Mundial quando solicitado. Agora, você pode olhar para isso e dizer, isso lhes dá o direito de sobrepor minha consciência? E de acordo com a CG, sim, dá. E está claro, deve ter sido um advogado que redigiu isso, não é? Essa é a cláusula deles, está claro. Confira você mesmo. Eles perguntam, o ADCOM da CG extrapolou? Eles dizem, não, temos esta seção 4.1, ações administrativas gerais, poder de agir. O ADCOM da Conferência Geral pode responder a questões administrativas conforme surgem e dar orientação geral às entidades da Igreja Mundial quando solicitado. E você diz, bem, isso não estava nas 28 crenças fundamentais. Não, não estava. E também não estava nos seus votos batismais. Então, por que essa frase aqui, apesar do que dizem os advogados da CG, por que essa frase não dá à Conferência Geral o direito de sobrepor sua liberdade de consciência? Há pelo menos 4 razões. A primeira é esta. Mandatos de vacinação impostos por empregadores privados em países ao redor do mundo não são uma questão administrativa interna da Conferência Geral. A Conferência Geral pode responder a questões administrativas que estejam dentro dos limites de sua jurisdição. Então, quando você estabelece a associação da Upper Columbia aqui, e ela é uma entidade legal, qual é a jurisdição e qual é a área de jurisdição da associação da Upper Columbia? Portanto, se este é o limite legal da associação da Upper Columbia, nós nos voltaríamos para isso.
Dízimos e ofertas aqui, e o comitê executivo tem jurisdição sobre os dízimos, as ofertas, os funcionários, as instituições e os edifícios. É aí que ela tem jurisdição. Mas o comitê executivo da Associação da Upper Columbia não pode votar sobre onde você mora, com quem você se casa, o que você come ou qual trabalho você tem. Ele não tem jurisdição sobre isso. Você concorda comigo? Portanto, existem limites para a jurisdição. E a Conferência Geral, o ADCOM, tem jurisdição sobre questões administrativas, ou seja, dentro da Igreja. Eles não têm jurisdição sobre questões administrativas dentro do governo federal, ou dentro da Ford Motor Company, ou dentro da sua casa. Quando eles usam essa cláusula para dizer que podem emitir a declaração de reafirmação, a primeira resposta é vacinação. Mandatos de empregadores privados ao redor do mundo não são questões administrativas internas para a Conferência Geral. Portanto, você não pode usar essa cláusula aqui como base legal para emitir a declaração de reafirmação. A segunda razão é que os administradores da Conferência Geral não têm jurisdição sobre as relações de emprego no setor privado entre empregadores e funcionários adventistas do sétimo dia ao redor do mundo. Se você trabalha para a Ford Motor Corporation, FedEx ou qualquer outra empresa, os administradores da Conferência Geral não têm jurisdição sobre o que acontece nessa relação. Portanto, você não pode afirmar que eles podem usar essa cláusula como têm feito e de fato fazem. Essa declaração ainda está em circulação pública. Essa ainda é a justificativa que eles usam. Eles não podem usar isso porque os administradores da Conferência Geral não têm jurisdição sobre empregadores do setor privado e suas relações com seus funcionários. A terceira razão pela qual eles excederam sua autoridade é que a declaração de reafirmação não foi emitida internamente, por meio dos canais denominacionais internos, como orientação para as entidades da Igreja Mundial. Agora, a expressão entidades da Igreja Mundial é um jargão administrativo e uma entidade no vocabulário administrativo adventista. Todos os anos, a Conferência Geral produz o que é conhecido como o Yearbook, e o Yearbook lista todas as divisões. E então todas as associações, uniões, todas as associações, todas as igrejas, todas as propriedades, todas as casas publicadoras, todas as escolas, todas as clínicas e qualquer instituição que pertença à igreja está no Yearbook. Então, a Associação Upper Columbia está no Yearbook, mas a FedEx não está, porque não é controlada pela igreja. Estão me acompanhando? E uma entidade da Igreja Mundial, e na nossa linguagem administrativa na Igreja Adventista, se você é uma entidade da Igreja Mundial, isso significa que você deve estar no Yearbook. Estão entendendo isso? Mas empregadores do setor privado não estão no Yearbook. Eles não são entidades da Igreja Mundial. Então, o ADCOM pode responder e dar conselhos para entidades da Igreja Mundial. Então, eles podem dar conselhos para a Upper Columbia Conference, mas não podem dar conselhos para essa escola secundária, ok, porque ela não está no Yearbook. O problema é que se eles quisessem dar conselhos apenas para entidades da Igreja Mundial, teriam usado canais internos de comunicação, como e-mail. Hoje em dia, na maioria das vezes, o que eles fizeram foi publicar isso no site da Conferência Geral. Assim, todo o governo do mundo, toda a autoridade de saúde e todo empregador do mundo poderia ver. E você pergunta, bem, os empregadores agiram com base nisso? Tenho um amigo próximo que acabou de se aposentar das Forças Armadas. Ele foi cirurgião de voo na Marinha por 20 anos. Ele estava no Pentágono em outubro e novembro de 2021. E ele estava na sala quando o Pentágono baixou todas as declarações oficiais de vacinação de todas as denominações protestantes. E eles disseram que havia uma conferência geral dos adventistas. Eles acharam que era um general, como uma patente militar. Existe uma conferência geral que emitiu uma declaração em nome dos adventistas. E com base nessa declaração, pedidos de isenção religiosa de adventistas das Forças Armadas foram negados no Pentágono em outubro de 2021. Foi assim que essa declaração foi utilizada. Então, a questão é, o ADCOM tinha o direito de emitir uma declaração que foi para todas as autoridades de saúde governamentais e empregadores do mundo todo? Sim ou não? Não. Eles só poderiam dar orientação às entidades da Igreja Mundial listadas no Yearbook, mas o governo federal não está no Yearbook, pelo que sabemos. Portanto, tal distribuição online para todo empregador no mundo vai muito além do papel do ADCOM de dar orientação apenas às entidades da Igreja Mundial. Entende a lógica? Eles excederam sua autoridade. Isso é negligência corporativa. Se admitissem, sofreriam processos.
É por isso que ninguém quer falar sobre isso em nossa igreja. E o quarto motivo pelo qual eles ultrapassaram seu escopo de autoridade é o seguinte: o ADCOM nunca recebeu autoridade para dar orientação geral a empregadores não adventistas ou a governos ao redor do mundo. Portanto, o ADCOM não pode emitir orientações para funcionários do setor privado. Eles só podem dar orientação para entidades da Igreja Mundial e só podem lidar com questões administrativas internas. Portanto, nessas 4 dimensões, fica claro que o ADCOM excedeu sua autoridade sob essa cláusula específica, e é essa a cláusula que a Associação Geral alega-lhes dar o direito de emitir a declaração de reafirmação. Isso foi um ato de negligência corporativa que causou um enorme dano aos membros em todo o mundo. E esse é o problema. Se eles tivessem emitido a declaração de reafirmação e depois percebessem, cometemos um erro aqui, seria uma coisa. O que a Associação Geral fez foi dizer, nós emitimos a declaração de reafirmação. E então emitimos esse outro comunicado à imprensa no final de 22 de janeiro, dizendo que temos o direito de fazer isso. Então, temos que emitirmos uma declaração dizendo que podemos sobrepor sua consciência. E depois, quando são desafiados publicamente por um sermão que eu preguei, a AG emite outra declaração na Adventist News Network dizendo, temos o direito de fazer isso. Então, não só criamos um precedente, como também criamos uma justificativa legal aos olhos da AG. O que isso significa? Significa que isso agora está incorporado ao sistema. E da próxima vez que surgirem mandatos semelhantes, podemos esperar a mesma resposta da AG, que é jogar os membros debaixo do ônibus. A declaração de reafirmação não foi um acidente, foi deliberada. Foi uma jogada de poder da Conferência Geral para afirmar controle sobre os corpos e consciências de todos os adventistas ao redor do mundo. E o que o Espírito de Profecia tem a dizer sobre isso? Lemos o seguinte em O Grande Conflito, página 596. Diz assim, Cristo previu que a indevida assunção de autoridade praticada pelos escribas e fariseus não cessaria com a dispersão dos judeus. Ele teve uma visão profética da obra de exaltação da autoridade humana para governar a consciência. O que tem sido tão terrível, uma maldição para a Igreja em todas as eras, e suas temíveis denúncias contra os escribas e fariseus e seus avisos ao povo para não segui-los. Esses líderes cegos, ou seja, aqueles que presumem exaltar a autoridade humana acima da consciência humana, esses são líderes cegos de acordo com esta definição. Aqui, seus avisos para não seguir esses líderes cegos foram registrados como uma advertência para as gerações futuras. Deixe-me colocar isso em palavras simples. O que a irmã White está dizendo aqui é que qualquer líder que presume exaltar a autoridade humana para governar a consciência são líderes cegos e não devemos seguir esses líderes hoje na igreja. Essa é a implicação do que ela está dizendo. Não devemos seguir a Associação Geral ou as conferências hoje que apoiam as declarações de mandatos. E é aqui que ela diz, isso é uma denúncia, suas terríveis denúncias contra os escribas e fariseus, porque eles presumem exaltar a autoridade humana para governar sobre a consciência. Então, se você fosse aplicar isso hoje, é que Cristo faz uma fiel denúncia aos oficiais da Associação Geral hoje, que presumem exaltar a autoridade humana sobre a consciência individual. Essas são palavras profundas. Estamos lidando com um problema existencial em nosso corpo mundial. O quarto tipo de entropia é entre administradores e ideologia. Sobre o que você está falando aqui, Pastor Vine? Bem, na divisão norte-americana, estamos testemunhando o avanço rápido de uma cosmovisão progressista que é antiteticamente oposta à palavra de Deus. Essa é uma afirmação resumida. E você pode dizer, Pastor Vine, você está exagerando isso. Não, eu não estou exagerando isso. Estamos vendo o surgimento de uma ideologia pós-bíblica que tem raízes no marxismo cultural. Isso criou raízes entre nossos educadores e nossos administradores. E esse marxismo cultural tem origem nos escritos de Karl Marx, que era satanista, o que significa que estamos vendo o espírito de Satanás tomar conta de nossos administradores e educadores. E se isso soa duro, então considere as evidências. Em setembro de 2025, a Central States Conference, que é uma conferência regional, emitiu uma declaração em resposta à morte de Charlie Kirk. Está aí para você na tela. E eu entendo que Charlie Kirk, que era uma figura divisiva para muitas pessoas,
mas eu não quero que ninguém seja morto por expressar suas opiniões em público. Nós Não devemos celebrar o assassinato de ninguém, porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento e tenham a vida eterna. Então, essa declaração de uma conferência dos Estados Centrais incluiu a seguinte frase. Diz assim: a declaração também é espiritual, porque Paulo diz enfaticamente: não se enganem, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Agora, ao citar Gálatas 6, versículo 7, a Conferência dos Estados Centrais estava sugerindo fortemente que o assassinato de Charlie Kirk foi um ato de julgamento divino. Não se enganem, Deus não se deixa escarnecer. Se você está usando essa frase em relação ao assassinato de uma figura pública, você está dizendo isso. Ele mereceu e foi vontade de Deus que ele fosse assassinado. É uma das nossas conferências que diz isso. Vamos continuar. Vamos apenas passar pelo mês, certo? Só até agora neste ano. Nos dias 10 e 17 de janeiro, você tem 2 sábados na Escola de Religião de Loma Linda, que é uma instituição pertencente à Conferência Geral. Eles organizaram a Semana LGBTQ. Eles exibiram um filme em 17 de janeiro de 2026, no Complexo Centenário, chamado Mama Bears. É um documentário que oferece apoio para pais de crianças LGBTQ. Após o filme, houve um painel de discussão incentivando a defesa dos direitos LGBTQ e a normalização do estilo de vida LGBTQ na Igreja Adventista. Isso estava acontecendo em Loma Linda, e caso você não soubesse, no Conselho de Loma Linda estão o presidente, o secretário, o tesoureiro e o vice-presidente da Conferência Geral. Tom Lemon, todos eles são pagos com os dízimos que devolvemos aqui no estado de Washington. Janeiro deste ano. A NED tem uma revista chamada Message. Eu não sabia disso, mas ela existe. Chama-se The Message Magazine. O site está ali. Na verdade, é uma enciclopédia de como ser um guerreiro da justiça social marxista. Está repleta de linguagem progressista, e este artigo incentivou nossos jovens a se tornarem ativistas sociais marxistas culturais. Então, este é um artigo sobre o mandato Mordecai, consciência acima da conformidade. Basicamente, ela está dizendo que você precisa se levantar e se rebelar contra o ICE e a deportação de imigrantes ilegais. É isso que o parágrafo diz. Então, eu não tenho isso aqui, mas de qualquer forma você pode ver por si mesmo. Ali está o autor, Message Magazine, 26 de janeiro. Esse artigo é pago por alguém, é escrito por alguém que recebe do dízimo e é pago pela divisão norte-americana. Basicamente, incentivando nossos jovens a se tornarem guerreiros da justiça social com uma visão de mundo marxista cultural. Em fevereiro deste ano, o Pacific Union Recorder publicou um artigo intitulado Honrando a Deus através da ciência e das escrituras, cuja tese era que o darwinismo, na verdade, honra a Deus e nunca deveria ser combatido. Agora, é verdade que o Pacific Union retratou esse artigo algumas semanas depois, enfatizando que o artigo não refletia suas opiniões. Mas o fato é que eles publicaram o artigo a favor da evolução teísta. E uma vez que você aceita a evolução teísta, você nega todo o plano da salvação. E por que isso? Porque se você acredita que existem ciclos de vida e morte, e vida e morte, e vida e morte, por milhões de anos antes de Adão e Eva evoluírem e passarem a existir, isso significa que havia vida e morte, e vida e morte, e vida e morte antes da queda no Jardim do Éden. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas se você aceita que houve morte muito antes da queda, então o salário do pecado não é a morte. E se o salário do pecado não é a morte, então você não precisa de um Salvador para te salvar do pecado. Isso significa que você anula a necessidade de Jesus Cristo, o Messias de Deus. Então, de uma só vez, você elimina a necessidade do plano da salvação. Foi isso que aconteceu em abril deste ano, lá no relatório da União do Pacífico, no Recorder. Em abril de 2026, a Spectrum publicou um artigo intitulado O silencioso testemunho e a prodigiosa carreira de o pioneiro pastor adventista gay Lee Flint. Quando ele se assumiu gay há 20 anos, foi demitido como pastor. Mas nos últimos 20 anos, em um casamento homoafetivo, como eles chamam, desde julho de 2000, ele tem sido pastor local em uma das igrejas no sul da Califórnia. Acho que foi na Igreja Adventista de Glendale. Ele é retratado neste artigo como um pioneiro dos direitos dos gays dentro da Igreja Adventista.
E o que é particularmente notável é, ele nunca foi banido de nenhum púlpito adventista. Ele foi autorizado a servir por 20 anos em um casamento homoafetivo em um púlpito adventista. Talvez parte disso, não sei se você está ciente de todas essas coisas, mas é isso que tem acontecido. Junho deste ano, LA, a Universidade de La Sierra realiza a formatura Lavender da turma LGBT de 2026. Os formandos vão celebrar, abre aspas, resiliência e resistência, fecha aspas. Presumivelmente, isso significa resistência à palavra de Deus. Aqui você tem uma discussão na La Sierra. Esta é uma discussão sobre branquitude. A religião da branquitude é uma barreira para uma comunidade cristã autêntica. Tudo o que eles estão falando é sobre teoria crítica da raça. Se você não está familiarizado com a teoria crítica da raça, ela foi desenvolvida pelo primeiro professor de direito afro-americano titular em Harvard, chamado Derek Bell, e há vários aspectos da teoria crítica da raça, um dos quais divide o mundo entre opressores e oprimidos, que é a visão de mundo marxista cultural. Você tem o conceito de interseccionalidade, de modo que você é oprimido em múltiplos aspectos da existência. Então, se você é, por exemplo, negro, mulher, gay e deficiente, você é discriminado em 4 aspectos na sociedade. É isso que é a interseccionalidade. Mas para o professor Derek Bell, sua contribuição única para a teoria crítica da raça foi algo chamado de hipótese da convergência de interesses. E a hipótese da convergência de interesses diz o seguinte, estou resumindo aqui. Ele basicamente diz que os brancos são tão intrinsecamente maus que mesmo que uma pessoa branca, como um liberal branco, faça algo que aparentemente ajuda a situação dos negros na América, essa pessoa branca nunca está realmente agindo para beneficiar os negros na América. Eles estão agindo para perpetuar a supremacia branca e a subjugação dos negros. Então, pela hipótese da convergência de interesses, isso significa que os interesses de uma comunidade negra e os interesses de um supremacista branco, mesmo que ele seja um liberal, o supremacista branco nunca está agindo em nome dos irmãos e irmãs afro-americanos. Eles estão agindo para perpetuar a supremacia branca, como você viu. O que isso significa é que os brancos são intrinsecamente maus e sempre serão. E é por isso que você vê a lógica da segregação nos campi universitários hoje em dia. Porque os brancos são intrinsecamente maus e só podem causar mal às pessoas negras. E para proteger os estudantes negros, é preciso segregá-los e protegê-los da influência maligna de autores brancos, estudantes brancos, professores brancos. Se isso te deixa desconfortável, eu só estou te dizendo a verdade aqui, tudo bem? A conclusão lógica desse tipo de ideologia não é apenas a segregação, é a eliminação da raça problemática, que é o genocídio. Essa é a conclusão lógica. A La Sierra University está falando sobre a religião da branquitude. Eles estão discutindo a aplicação da teoria crítica da raça na igreja adventista. Mais uma vez, essa é uma ideologia demoníaca que só leva à desintegração social e ao ódio. Aqui está a La Sierra, 6 de junho, a formatura lavanda. Eles postaram as fotos no Fultrum. Esta é a capela adventista. A Universidade Adventista de La Sierra há apenas 2 semanas. E aqui está o presidente Chris Don Arthur comemorando com os formandos com a bandeira do arco-íris ali. Na capela da La Sierra University, uma capela financiada pelas ofertas dos membros fiéis ao longo dos anos. Depois você tem uma celebração pelos formandos. Esta senhora é uma pastora na La Sierra, parte do movimento pela ordenação de mulheres. Para aquelas pessoas que dizem que a ordenação de mulheres não leva à ordenação de pessoas do mesmo sexo, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, a evidência está bem diante de nós. Há apenas algumas semanas, a Adventist Health, o White Memorial Hospital, tenho certeza de que Ellen White ficaria encantada em saber disso, celebrou o mês do orgulho em junho. A postagem diz: Adventist Health, acreditamos que o cuidado integral começa com honrar aquilo que faz de você alguém único. Neste mês do orgulho, continuamos cuidando de nossa comunidade lindamente diversa, inspirando saúde, integridade e esperança para todos, porque fomos feitos para amar, crescer e experimentar a vida ao máximo. E não tenho certeza de que se a irmã White estivesse viva hoje, ela faria postagens como essa. Estamos em outubro de 2024. Nosso ex-presidente da Associação Geral, pastor Wilson, nós não concordamos em tudo, mas nisso eu concordo com ele.
Ele falou no concílio anual e basicamente fez um sermão. E todos os presidentes de uniões do mundo inteiro estavam lá, incluindo a América do Norte, além de todos os presidentes de divisão e todos os oficiais. E o que ele disse foi: se você não sustenta o que a Bíblia ensina, e ele estava se referindo à sexualidade humana e ao casamento bíblico, era sobre isso que ele falava. Mas se você procurar isso no YouTube, foi deletado para não ser banido pelo YouTube, mas era sobre isso que ele estava falando. Ele disse: se você não consegue acreditar no que a Bíblia ensina sobre essas coisas, estou pedindo que você renuncie. E ele fez isso no concílio anual há 2 anos, o que mostra que até o presidente da Associação Geral sabe que temos um problema, porque ele está chamando os presidentes de união que não concordam com o que ensinamos nas Escrituras, ele está pedindo que renunciem. Talvez você possa passar o clipe aí da mesa de audiovisual. Líder não pode aceitar a palavra de Deus como está escrita. Eu insisto para que você renuncie ao seu cargo. E eu concordo com ele. O que ele está dizendo é que o dízimo não deve ir para trabalhadores não santificados. O dízimo é santo e não deve sustentar homens e mulheres que apoiam aquilo que Deus declarou ser uma abominação. O que o espírito de profecia diz sobre essas coisas? Ela escreveu isso em 1893 na Review and Herald, e quando li isso realmente me impactou. Ela diz sobre aqueles que se gabam de sua luz. Ela está falando sobre os adventistas, e ainda assim não andam nela. Cristo diz: mas eu vos digo, será mais tolerável para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E então ela acrescenta por conta própria: os adventistas do 7º dia que receberam grande luz, que foram exaltados ao céu em termos de privilégios, serão trazidos para onde? Para o inferno. Pois se as grandes obras que foram feitas em ti tivessem sido feitas em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Ao ler este trecho da profecia, fica muito claro que Deus trará juízo sobre aquelas partes do movimento adventista que estão celebrando as obras de Sodoma e Gomorra. Vamos ser claros quanto a isso. Vamos chamar as coisas pelo nome. Não é agradável falar sobre isso. Isso vai estar na internet. Tenho certeza de que este sermão não terá muitos likes positivos entre alguns líderes da igreja aqui na América do Norte, mas este é o conselho do aviso, do espírito de profecia. Esta é a palavra de Cristo para a igreja adventista hoje. Vocês receberam grande luz, mas se continuarem nas obras de Sodoma, descerão ao inferno. É uma mensagem séria, não é? É uma mensagem séria. Somos uma casa dividida na divisão da América do Norte. Temos 2 visões de mundo em nossa divisão. Temos os adventistas fiéis à Bíblia, temos os adventistas progressistas, e eles são mutuamente incompatíveis. Não temos nada em comum além do nome. E o que aconteceu é que temos 2 visões de mundo em planetas diferentes, mas somos mantidos juntos por um sistema financeiro comum, e agora os progressistas controlam os mecanismos financeiros. E não apenas controlam, mas agora estão abertamente usando isso como arma contra os adventistas fiéis à Bíblia. Isso pode ser difícil de ouvir, mas eu devo falar a verdade do púlpito. Falamos a verdade porque, a menos que você fale a verdade, não pode haver cura. A verdade é um pré-requisito para a cura. E queremos que haja cura para todas as partes da nossa igreja, não apenas para nossos líderes, mas queremos que nossos jovens saibam que servimos a um Deus que pode fazer de você uma nova criação. Somos uma casa dividida. Quando me tornei adventista, ingenuamente presumi que nossos líderes realmente acreditavam em nossas crenças fundamentais. Agora descubro que muitos na divisão norte-americana, em nossas instituições e uniões, aqueles que fazem parte dos conselhos dessas faculdades, apenas fazem discurso de apoio às crenças fundamentais quando estão reivindicando o dízimo, enquanto promovem ideologias progressistas que estão levando nossos jovens para o fundo do poço. Então, qual é o impacto dessa entropia institucional? O que vejo em nossa igreja hoje é que um espírito autoritário que não tem lugar no reino de Deus tomou conta de nossas elites administrativas. Membros ao redor do mundo, não apenas na América do Norte, estão sofrendo sob uma cultura de crescente absolutismo pastoral e administrativo.
Nossos administradores não aceitam nenhum questionamento ao seu poder absoluto sobre os membros, seus corpos ou suas consciências. O que tenho visto é que o manual da Igreja é aplicado apenas de forma seletiva, sempre em favor da conferência quando necessário, mas nunca para defender os membros. Somente através da busca pelo Espírito Santo podemos reverter essa entropia corporativa e devolver vida ao nosso cadáver corporativo. Precisamos desesperadamente hoje ouvir o testemunho, o conselho da fiel e verdadeira testemunha de Apocalipse 3,14, ou pereceremos sob o juízo de Deus em nossa laodiceanismo. Os laodicenses estão perdidos a menos que se arrependam. Nos últimos 5 ou 6 anos, houve muitos pedidos para a reparação dessas queixas. Petições são assinadas, enviadas à Conferência Geral e simplesmente ignoradas. Elas nem sequer são reconhecidas. Pregadores são banidos. Pastores fiéis à Bíblia, em partes do nosso país, estão sendo demitidos ou já foram demitidos, ou proibidos de pregar. Há um aqui nesta sala, não sou eu, que também passou por isso. Delegados da CG foram descredenciados por medo de que levantassem questões embaraçosas nas sessões da CG. Congregações que promovem a verdade em vez das narrativas falsas da CG. Por causa da Covid e do wokeismo, estão sendo esmagadas, como a Village. Membros fiéis estão sendo demonizados na mídia denominacional. Aqueles que não foram vacinados foram comparados de forma desfavorável a jihadistas que mataram trabalhadores de ajuda contra a polio no Afeganistão, na Review de 2022. Pregadores da verdade presente são banidos, difamados e vilipendiados. Às vezes eles são banidos publicamente. Mas, em geral, existe uma cultura de conselho brando, onde os pastores são avisados. Se você receber esse pregador em sua igreja, então será banido ou demitido. Então, do que precisamos como igreja? Precisamos do batismo do Espírito Santo. Precisamos ouvir o verdadeiro conselho da verdadeira e fiel testemunha de Apocalipse 3,14. A igreja na era de Laodiceia está perdida, a menos que ouça a voz de Jesus Cristo e se arrependa. Da maldade que a levou a acumular grande riqueza material, mas a deixou espiritualmente empobrecida. Como é uma reforma, acredito que o que precisamos que a nossa Conferência Geral e nossos líderes façam hoje são estas 7 coisas. A primeira é ouvir o conselho da verdadeira e fiel testemunha de Apocalipse 3 e refletir sobre o que isso significa para nós hoje. Isso significa que a Conferência Geral deve se retirar de sua parceria com a ONU, que é a fonte de grande parte do nosso atual mal-estar, maus frutos. Estamos em união com as Nações Unidas e o Anticristo. Não podemos falar profeticamente quando estamos subjugados ao Anticristo. A declaração de reafirmação deve ser revogada e eles devem garantir aos membros que tal declaração nunca mais será emitida no mundo adventista. Nossas instituições precisam se comprometer publicamente a honrar e defender as verdades bíblicas, conforme encapsuladas em nossas crenças fundamentais, e rejeitar ideologias progressistas nas salas de aula e em eventos públicos. Precisamos acabar com a cultura do cancelamento contra pregadores fiéis à Bíblia, e nossos líderes precisam se arrepender de seu autoritarismo e aprender o que é liderança servidora. Novamente. Então, o que vocês fazem como membros? Já fizemos petições, já oramos, já jejuamos, já escrevemos cartas. Ninguém nunca responde. Ninguém ouve. Ninguém se importa. Por que isso acontece? Porque os líderes sabem que os membros não têm nenhum mecanismo para promover mudanças. Nós os fazemos reclamar, mas se a sua associação não quiser ouvir, não há muito o que alguém possa fazer a respeito. Enquanto viajo pelo mundo, vejo que muitos adventistas estão fervendo de frustração e o vapor, se subir, digamos, da chaleira da sua cozinha, se dissipa no ar. Então, o vapor por si só não serve para nada. Mas se você conseguir canalizar esse vapor, ele pode girar uma turbina e isso vai gerar eletricidade. Portanto, é preciso encontrar um mecanismo que canalize esse vapor para girar a turbina e gerar eletricidade. E a eletricidade representa a força que pode trazer essas questões à atenção dos nossos líderes, de uma forma que eles entendam, de uma forma à qual eles provavelmente irão responder, o que me leva a esta pergunta aqui. O que podemos fazer como membros? Se eu vou falar sobre o dízimo,
eu falei sobre o dízimo por 15 segundos em 2024 e minha vida desmoronou. Então agora vamos dedicar 15 minutos a isso e ver o que acontece. Primeiramente, alguns princípios bíblicos. O dízimo pertence ao Senhor. Ele não pertence aos administradores nem a nenhuma conferência. Nenhuma conferência tem direito divino ao dízimo. Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo, e nós devolvemos o dízimo a Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Temos uma obrigação moral de devolver o dízimo a Jesus Cristo como reconhecimento de que somos seres criados, de que todas as bênçãos em nossa vida são um presente do nosso Pai Celestial. Por isso eu acredito e pratiquei durante toda a minha vida a prática do dízimo. Minha esposa e eu dizimamos a vida inteira. Nós dizimamos sobre o valor bruto. Por muitos anos, depois que nos casamos, talvez nos primeiros, 15 anos de casamento, criando nossos filhos, tínhamos apenas uma renda. E você sabe, uma renda significa que você sabe, quando não tem, você tem um carro só, é um carro velho, não come fora, seus filhos usam roupas de segunda mão. Minha esposa fez compras na Goodwill durante a maior parte do nosso casamento. E sempre que vamos a algum lugar realmente bom, vamos a Goodwill porque você encontra roupas boas em áreas boas na Goodwill. Certo, então aprendemos essas coisas. Os sapatos que uso, as jaquetas que uso, na maioria das vezes são da Goodwill. É assim que a gente se vira, certo? Mas vou te dizer uma coisa, em 26 anos de casamento nunca ficamos endividados. Você sabe o que é uma bênção nunca ficar endividado? E não ter contas médicas e ter corpos saudáveis e filhos saudáveis? Isso é uma bênção do Senhor. Posso dizer hoje que quando você é fiel em devolver o dízimo ao Senhor, o celeiro do céu é derramado sobre você. E é uma bênção absoluta viver com a certeza da bênção de Deus. Mas cada um de nós tem 3 escolhas a fazer. A primeira é esta. Você pode devolver o seu dízimo em forma de dólares para as linhas regulares, como lemos no Espírito de Profecia, como sua conferência local. É isso que Michigan diria. Eles dizem que você só pode devolver para a sua conferência local, mas eu acredito que você pode devolver seu dízimo para qualquer conferência que seja fiel às Escrituras. Essa é uma opção que temos. A segunda opção é reconhecer que na Bíblia ninguém jamais devolveu o dízimo em dinheiro. Não há um único exemplo de dízimo como dinheiro. Sempre foi alimento. Não existe nenhum caso na Bíblia em que o dízimo tenha sido pago em dinheiro. Há apenas um versículo na Bíblia, em Deuteronômio, que fala sobre dízimo e dinheiro. E diz que se você morar longe do lugar que o Senhor designar e não puder levar seus produtos agrícolas até o tabernáculo, então você deve vender os produtos e transformá-los em dinheiro e levar esse dinheiro ao lugar que o Senhor designar, que é o tabernáculo. E não diz para dar o dinheiro, diz para comprar comida e festejar com essa comida. Não há um único caso na Bíblia em que o dízimo esteja ligado ao dinheiro. Se você vai devolver um dízimo fiel, que seja bíblico, então deveríamos estar encomendando arroz e feijão no Walmart e enviando diretamente para a Upper Columbia Conference. Agora, eu apresentei essa ideia para 2 presidentes de conferência. Não vou mencionar quais presidentes de conferência, mas um é da América e o outro da Europa. Esses são presidentes de conferência bíblicos, sólidos e fiéis, e ambos caíram na gargalhada e disseram: nem pense em falar sobre isso. Mas se você vai devolver um dízimo bíblico, encomendar, 90 quilos de feijão e enviar para a conferência é um dízimo fiel. E nos Estados Unidos, se você fizer uma doação em bens, ainda é dedutível do imposto de renda. Tudo o que você precisa é de uma carta da conferência ou da sua igreja local dizendo que você doou 90 quilos de feijão e então você anexa a essa carta da igreja um recibo de doação em bens, a nota fiscal, e isso é dedutível do imposto de renda, assim como o recibo de doação em dinheiro. Espero que todos vocês estejam cientes disso. Estou falando sério. Isso é extremamente sério. Isso não é brincadeira. Ainda é dedutível do imposto de renda doar arroz, feijão, vegetais enlatados e azeite de oliva para a conferência. Agora estou me adiantando aqui. Deus me responsabiliza pelas apostasias daqueles que usam o dízimo financeiro que eu devolvo? A resposta é sim. Essa frase aparece 2 vezes no Espírito de Profecia.
Existem advertências temíveis para aqueles que pregam a verdade, mas não são santificados por ela, e também para aqueles que consentem em receber e manter os não santificados, para ministrar a eles em palavra e doutrina. Portanto, se você consente em receber ou manter obreiros do Evangelho não santificados, Deus reservou para você advertências temíveis. Não se trata apenas de entregar e confiar. Não é simplesmente entregar e achar que sua parte está feita. Claramente, no espírito de profecia, não temos tempo para abordar isso hoje, mas o pastor Al Fletcher tem uma excelente coletânea de 3 ou 4 páginas no espírito de profecia sobre esse assunto. Devemos considerar em oração a quem devolvemos o nosso dízimo, para onde enviamos o nosso dízimo, e não devemos devolver o dízimo para instituições ou associações que apoiam ou mantêm obreiros não santificados. Há advertências temíveis para você hoje se devolver o dízimo a um sistema de conferência na NAD que está promovendo toda essa imoralidade. A amizade com este mundo é inimizade contra Deus, Tiago 4,4. Se você apoia e mantém aquilo que Deus expressamente chamou de abominação, isso faz de você um inimigo de Deus. Portanto, não devolva o dízimo cegamente a um sistema que está sustentando abominações diante dos nossos olhos todo mês e que, essencialmente, está cuspindo no rosto dos adventistas fiéis à Bíblia. Eu deveria me acalmar, não deveria? Certo? Então, a segunda opção é devolver o dízimo a uma associação local ou a qualquer associação que seja fiel às Escrituras, como nos tempos bíblicos, na forma de alimento. Vá à Amazon, Walmart, vá a algum Whole Foods e envie seus feijões diretamente para o escritório da associação. Agora, a vantagem disso é, o preço dos alimentos aumentou nos últimos 5 anos, certo? Então, se você der dólares para a associação, eles perdem 5% do valor por ano no banco. Se você der o valor dos feijões, eles estão recebendo um ativo que valoriza 5% ao ano. Você está fazendo um favor para eles. Você está protegendo o dízimo contra uma inflação. Então, nos Estados Unidos, se você fizer uma doação em espécie de alimentos para a sua igreja local, pode pedir ao tesoureiro uma carta confirmando que você doou mais de 100 libras de feijão, ou seja lá o que for, e anexar essa carta ao recibo da compra dos alimentos. Assim, você pode incluir isso como um recibo dedutível no seu imposto de renda anual. É uma ótima ideia? Isso se chama desobediência civil de uma forma santificada. Mas posso garantir a você, com a inflação atualmente em 4%, se 5% dos membros desta conferência adotarem isso, a conferência terá um déficit efetivo de 10%. Até o final do ano. Em termos de poder de compra, eles vão prestar muita atenção ao que está acontecendo. E você pode dizer, bem, minha conferência local não está envolvida. Eu diria, está sim. Toda conferência é cúmplice. Porque todo presidente de conferência faz parte do comitê executivo da NAD e todo presidente de conferência pode se manifestar e eles não estão se manifestando. E eles podem mudar os administradores da divisão da União e podem mudar os administradores da União que estão permitindo que esse lixo moral passe por nossas instituições. E nossos líderes de conferência não estão assumindo a responsabilidade. Por quê? Porque é preciso coragem para ir contra o fluxo cultural e eles não estão fazendo isso. Eles preferem ficar em silêncio e reclamar por dentro, mas ninguém quer se levantar e rejeitar o wokeismo, porque aí você é isolado e se torna um pária moral ou social dentro da estrutura. E sua carreira na igreja está acabada. Se você se posicionar contra essas ideologias sem Deus, então nossos oficiais de conferência não estão fazendo o seu trabalho. A terceira opção para você é esta: devolver o dízimo a um celeiro nas linhas irregulares para apoiar um obreiro do evangelho fiel à Bíblia, que é alguém que não é funcionário da conferência, mas que é um ministro fiel do evangelho. Por ministro pode ser um obreiro bíblico, pode ser um evangelista estrangeiro, pode ser um plantador de igrejas. Pode até ser os anciãos da sua igreja local, que trabalham regularmente com a palavra e a doutrina para a sua igreja. Você pode, de fato, devolver o dízimo aos anciãos da sua igreja local. Isso seria um ministério adventista independente.
que é fiel às Escrituras e defende a fé que nos foi dada, como lemos em nossa leitura bíblica de Judas, verso 3. Há um exemplo disso nas Escrituras em 2 Reis 4,42, onde diz: um homem veio de Baal Salisa trazendo comida do quê? Das primícias para o homem de Deus, que é Eliseu. Eles trouxeram o dízimo, estas são as primícias, eles trouxeram ao tabernáculo? Não, eles trouxeram para Eliseu, que era um profeta. Ele trouxe 20 pães de cevada e espigas frescas de cereal em seu saco. E Eliseu disse: dê ao povo e deixe que comam. Parte do uso do dízimo é para abençoar os pobres, mas nós nunca usamos o dízimo para abençoar os pobres, nunca. É usado apenas para pagar funcionários denominacionais e seus benefícios. Nunca é usado para abençoar os pobres. Mas aqui você tem um exemplo nas Escrituras de um ministério independente, Eliseu, que não era pago pelo tabernáculo, e esse homem lhe traz a comida das primícias, que são seus dízimos. E Eliseu aceitou. Você já percebeu que, exceto pelo livro de Ezequiel, todos os livros da Bíblia foram escritos por um ministério independente? Você deveria pensar sobre isso. Ninguém que escreveu qualquer livro da Bíblia era funcionário de uma conferência. Todos eram ministérios independentes, cada um deles. Então você faz algumas perguntas sobre isso. Todos os dízimos não deveriam ser canalizados por uma única estrutura? A resposta é não. A coleção Spalding Magan diz: não se preocupe se recursos forem direto a quem faz trabalho missionário discretamente. A frase-chave é: nem tudo deve ser gerido por uma só agência. A irmã White usa recursos centenas de vezes para dízimos e ofertas. Esse é o jeito dela abreviar DINOL, dízimos e ofertas. E quando ela diz que não deve ser administrado por uma única agência ou organização, ela estava se referindo aqui à Associação Geral em Battle Creek. Então, o que ela está dizendo é que nem todos os dízimos e ofertas devem passar pela estrutura denominacional. Então você faz a pergunta: minha associação local é o celeiro das Escrituras? Bem, sua associação local é um celeiro, mas não é o celeiro. Existem vários celeiros. Na América do Norte temos mais de 60 associações, ou seja, mais de 60 celeiros. E o quê? 6 uniões. São mais 6 celeiros e ainda temos a divisão. Portanto, há vários celeiros só dentro da divisão norte-americana. E essa declaração, em 2023, você pode ver online. Algum de vocês recebe a revista Adventist Journey? Alguns de vocês recebem? Sim. Esta é como a revista da divisão norte-americana. Bem, Randy Robinson tinha acabado de se aposentar como tesoureiro da NAD. Então ele está aposentado. E ele se aposentou alguns meses antes de escrever isso. E em dezembro de 2023, você pode ver online, página 4, foi isso que ele escreveu. Ele disse: a Igreja Adventista define o celeiro dentro de sua própria estrutura como a associação local. Então, ouça a próxima frase. Essa definição não é uma exigência teológica. Que admissão surpreendente do tesoureiro da NAD. Não é uma exigência teológica, nem o fluxo subsequente do dízimo por toda a organização. É uma decisão de governança. Sim, ele usa a palavra governança, não política. É uma decisão de governança sobre a qual simplesmente concordamos coletivamente. Isso significa que procuramos uma forma de financiar nossa estrutura. Olhamos para o dízimo no Antigo Testamento e dissemos: isso parece bom, vamos adotar para nós mesmos. E dissemos que a conferência local será o celeiro, mas não há nenhuma base teológica para essa determinação. É simplesmente uma decisão administrativa. Não há nenhuma base teológica para a Conferência de Michigan ser o celeiro para todos os adventistas de Michigan. Agora, isso é algo que provavelmente eles gostariam de não ter publicado, mas está lá fora, está na internet e você deveria baixar enquanto ainda está disponível. Nossa crença fundamental sobre mordomia ensina que devemos devolver os dízimos à nossa conferência local? Na verdade, a resposta é não. O que a crença fundamental diz? Há uma frase sobre o dízimo. Na crença fundamental sobre mordomia, há apenas uma frase relacionada ao dízimo e é isso que ela diz. Diz assim: reconhecemos a soberania de Deus por meio do serviço fiel a Ele e aos nossos semelhantes, e devolvendo o dízimo e ofertando para a proclamação do seu evangelho e o apoio e crescimento de sua igreja.
Agora, isso diz que acreditamos, com base nas Escrituras, que o dízimo deve ir para a conferência local? Sim ou não? Não. Devolvemos o dízimo para quem, de acordo com isso? Devolvemos o dízimo para ele a fim de apoiar o crescimento de quê? De sua igreja. E então você diz, bem, isso deve significar a conferência? Não, porque em nossa crença fundamental sobre a igreja, temos uma frase que define a igreja. Como nossas crenças fundamentais definem a igreja? A igreja é a comunidade de crentes que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não existe nenhuma definição legal, institucional ou corporativa de igreja em nossas crenças fundamentais. Você pode procurar dia e noite, não vai encontrar isso do 1 ao 28. Ao apoiar a igreja na crença sobre mordomia, apoiamos a comunidade que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Não há menção a estruturas ou escritórios de conferência em nossas crenças fundamentais. Logo, você não pode ser disciplinado por dizer que o dízimo não tem que ir para a conferência, pois nossas crenças não ensinam isso. Elas não ensinam isso. Posso ser disciplinado por não devolver o dízimo financeiro à minha conferência local? A resposta é não. O manual da igreja, que é votado pela Igreja Mundial, apresenta os motivos pelos quais você pode ser disciplinado. Disciplinado, mas você não pode ser disciplinado por não devolver o dízimo à sua conferência local. Simplesmente não existe essa possibilidade. Agora, eu encorajaria todos vocês a devolverem um dízimo fiel a Jesus Cristo, mas vocês não podem ser excluídos ou censurados por não devolverem o dízimo à sua conferência local. Ellen White nos deu um exemplo de apropriação dos dízimos, diretamente para obreiros do Evangelho que não são funcionários denominacionais. Sim, isso foi exposto no que é conhecido como a Carta Watson. Se você nunca leu a Carta Watson, deveria lê-la. Ela diz ali, eu mesma destinei o dízimo para os casos mais necessitados que chegaram ao meu conhecimento. Fui instruída a fazer isso e como o dinheiro não é retido do tesouro do Senhor, não é um assunto que deva ser comentado. É uma declaração interessante essa. Poderíamos passar o dia todo refletindo sobre essa única frase. Mas a retenção do dízimo é quando você não devolve nenhum dízimo ao Senhor. E não devemos fazer isso. Devemos devolver um dízimo fiel ao Senhor em primeiro lugar. Desvio do dízimo é usar o dízimo para um propósito para o qual Deus não o designou, como, por exemplo, comprar um laptop para a classe dos adolescentes. Isso é desvio do dízimo. Isso não é permitido nas Escrituras. A apropriação do dízimo é o que Ellen White praticava. É quando você diz que há obreiros do Evangelho que não estão na estrutura denominacional, mas são obreiros fiéis, e eu posso direcionar o dízimo de mim mesmo para esses obreiros fiéis sem passar pela conferência. Tesouraria, e isso é aceitável para Deus. E ela diz que ao ir diretamente de mim para o obreiro do Evangelho, sem passar pela tesouraria da conferência, você não está roubando o tesouro do Senhor nesse processo. Portanto, você pode dar diretamente a um obreiro do Evangelho ou a um ministério fiel do Evangelho. E a irmã White é seu exemplo ao fazer isso. Então, a pergunta é, quem deve receber o dízimo? Encontramos duas respostas no espírito de profecia. O dízimo deve ir para aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, sejam homens ou mulheres. Evangelismo, 492, ou Ministério de Beneficência, página 277. O dízimo deve ser especialmente dedicado ao sustento daqueles que estão levando a mensagem de Deus ao mundo. Portanto, é para aí que o dízimo deve ir. Aqueles que proclamam o Evangelho devem viver do Evangelho, como diz o Novo Testamento. Você tem permissão de Deus para destinar seu dízimo diretamente aos obreiros do Evangelho? A resposta para isso é sim. A irmã White diz em instruções especiais aqui, todas estão online, você pode lê-las por si mesmo. Ela diz, o Senhor nos fez individualmente seus mordomos e Deus não coloca sobre você o fardo de perguntar à conferência ou a qualquer conselho de homens se você deve usar seus recursos, isto é, seus dízimos e ofertas, como achar melhor para avançar a obra de Deus. E quando você acrescenta a isso o fato de que terríveis desgraças aguardam aqueles que consentem em receber ou manter pessoas não santificadas, isso significa que você precisa escolher, pensar, orar e pedir a orientação do Espírito Santo. Quanto a onde devo devolver meu dízimo, porque se o presidente da conferência Upper Columbia não se opõe publicamente a toda essa sujeira de Loma Linda, La Sierra e todo o resto, ele é cúmplice disso.
E se você apoia essa estrutura da conferência, então terríveis desgraças da parte de Deus estão vindo em seu caminho. Agora, pergunta final. Deus me responsabiliza pelas apostasias daqueles que usam o meu dízimo? Sim, Ele responsabiliza. Já falamos sobre isso. Há um livro fantástico sobre esse assunto. Dízimos e Ofertas, Pisoteando a Consciência, de Standish e Standish. Essa biblioteca foi lançada online nesta quarta-feira. Acesse standishlibrary.org, compre o livro ou baixe o PDF. Recomendo a leitura. É um dos melhores estudos do espírito de profecia sobre o dízimo que você encontrará na Igreja Adventista. Então, o que dizemos em conclusão? Tenho ali uma torre de Babel em chamas, como vocês podem ver. Quero dizer o seguinte: minha lealdade a Cristo deve estar acima da minha lealdade a qualquer instituição falha. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Apoiar diretamente com o meu dinheiro, com os dízimos que devolvo, aquilo que Deus condena como abominação, me coloca sob a condenação de Deus. Já falei antes sobre os adventistas verdadeiros e livres. Quero dizer, eu literalmente tenho contato com eles na Rússia. Conversamos pelo Zoom. Eles realmente existem. Mas quero usar o termo adventista verdadeiro e livre no sentido de que eu sou um adventista verdadeiro e livre. No sentido de que sou fiel às crenças das Escrituras, conforme ensinadas pela nossa Igreja, e sou livre de qualquer controle denominacional, institucional, da ONU ou papal sobre minha consciência ou sobre meu corpo. Preciso falar com cuidado aqui. Se é que já não precisava falar com cuidado antes, mas agora preciso falar com cuidado. Um pregador de destaque com herança africana entrou em contato comigo há algum tempo e quis me repreender por minha posição sobre a liberdade de consciência. E eu disse, irmão, você concordaria comigo que o tráfico transatlântico de escravos que tirou milhões de pessoas do oeste e sul da África, atravessando o Atlântico para a América do Sul e América do Norte, você concordaria comigo? Que esse foi um dos maiores crimes da história humana, abrangendo séculos e milhões de almas? Sim. E quantos anos esses africanos lutaram para ter autonomia sobre seus próprios corpos? Por séculos. Eles se levantaram no Haiti com uma rebelião e conquistaram sua liberdade. E como é que, apenas alguns anos depois de conquistar os direitos civis na América, com a Lei dos Direitos Civis, em 1964, como é que, dentro de uma única geração, temos adventistas com herança africana simplesmente cedendo o controle de seus corpos mais uma vez a outra pessoa? Se você lutou contra a escravidão, então deveria lutar pela sua capacidade de ter autonomia sobre seu próprio corpo e sua própria consciência. E me parece estranho que tantos adventistas afro-americanos e especialmente nossas conferências regionais tenham sido tão entusiasmados com os mandatos. E disseram aos seus membros, sim, escapamos da escravidão, mas agora devemos nos submeter a uma nova forma de escravidão. Eu disse, por que vocês cederam tão rapidamente à autonomia sobre seus próprios corpos? Se vocês pregam sobre os males da escravidão, por que se submetem à escravidão mais uma vez? E não houve resposta. Mas precisamos ter pensamento crítico. Precisamos refletir sobre as implicações do que estamos fazendo. Quando a marca da besta for imposta, acredito que grande parte da nossa estrutura simplesmente será varrida. Porque se você não pode comprar nem vender, não pode usar bancos, não pode processar folha de pagamento, não pode receber dízimos, a conferência é essencialmente nula e sem efeito, se não perder seu registro legal. Mas sabemos pelo espírito de profecia que na crise final, grande parte da estrutura será varrida. Hoje, alguns de nós nos encontramos fora das paredes denominacionais. Literalmente hoje. Mas um dia não haverá mais paredes denominacionais. E todos nós estaremos fora dessas paredes porque não haverá mais paredes.
É apenas uma questão de como você sai das paredes. E quando isso acontecer. Mais uma vez, seremos um movimento de igrejas caseiras focadas no ministério local, como a irmã White diz, indo de porta em porta nessa crise final. Seremos um ministério de igrejas caseiras com anciãos locais, diáconos e diaconisas, sem uma estrutura administrativa, que pode nos trair mais uma vez nas mãos dos inimigos escatológicos de Deus e de seu povo. Você pode estar fora das paredes hoje, mas ainda está dentro da fé. E um dia todos nós estaremos fora das paredes, mas pela graça de Deus ainda estaremos dentro da fé. Então, realmente não importa se você está dentro das paredes hoje ou fora delas, porque um dia essas paredes não existirão mais. O que importa é, você está dentro da fé? Então, o que estou pedindo a você hoje? Qual é o desafio que estou propondo a você hoje? E para aqueles que vão assistir a isso online, o desafio que quero propor a vocês é este. Se quisermos canalizar toda essa energia, se quisermos captar todo esse vapor que está subindo ao redor do mundo adventista de frustração, decepção, desilusão e desengajamento, se quisermos direcionar isso, quero desafiar você hoje, se você está assistindo a isso e o Espírito Santo te convenceu de que, a partir de hoje, ninguém mais deve devolver o dízimo em forma de dinheiro para qualquer conferência, missão ou campo adventista. Até que as seguintes condições sejam atendidas. Que a Conferência Geral dissolva a nossa união com as Nações Unidas e revogue todas as declarações oficiais. Para que possamos ser a pura noiva de Cristo e evitar as características de uma filha meretriz da Babilônia. A irmã White diz que as filhas meretrizes da Babilônia têm duas características. Elas entram em alianças com os reis deste mundo e adotam as doutrinas do papado. Estamos em aliança com as nações deste mundo e, ao subjugar a consciência, adotamos o pensamento papal. Estamos chegando perigosamente perto de atender à definição da irmã White de uma filha meretriz da Babilônia. Não estou dizendo que já chegamos lá, mas temos as características. Então, o que queremos é que nossa Conferência Geral dissolva imediatamente a união com as Nações Unidas e todas as declarações. Por que as declarações? Porque temos as 28 crenças fundamentais e os administradores sabem que leva 10, 15, 20 anos para aprovar uma nova crença administrativa, mas eles podem emitir uma nova declaração em um dia, na Conferência Geral, que passa por cima de 20 anos de estudo bíblico para a Igreja Mundial. E essas declarações oficiais têm peso. É isso que o mundo pensa que nós acreditamos. É isso que os empregadores usam para prejudicar adventistas na questão do mandato da Covid. Então, essas declarações oficiais são como uma maneira rápida e fácil para os líderes da Igreja imporem novas crenças sobre nós, sem qualquer participação dos membros ao redor do mundo. Por isso, queremos que todas as declarações oficiais sejam deixadas de lado. A única coisa que o mundo deveria ouvir de nós é o Evangelho ensinado por Jesus Cristo. A segunda coisa é que o dízimo não deve ser pago em forma de dinheiro. A nenhuma conferência, missão, campo ou sessão em todo o mundo, até que a Conferência Geral peça desculpas àqueles que foram feridos pela declaração de reafirmação e dê a garantia de que a CG nunca mais irá presumir substituir as convicções do Espírito Santo nas consciências dos membros ao redor do mundo. Se o governo federal, que é uma entidade sem Deus, pode pedir desculpas aos militares que foram expulsos e chamá-los de guerreiros de consciência, se o governo federal sem Deus pode fazer um pedido de desculpas, por que a Igreja Adventista não pode? E o que eu penso sobre isso é que 99,999% dos adventistas só querem a garantia de que cometemos um erro e que não vamos fazer isso de novo. E a grande maioria não vai processar, mas nós somos o corpo de Cristo e deveríamos falar sobre perdão e reconciliação. Seria bom se praticássemos isso. Em terceiro lugar, nenhum dízimo deveria ser pago, especialmente na NAD. Até que todas as nossas instituições realmente concordem em defender aquilo em que acreditamos. Na década de 1930, Satanás atacou a Igreja através da evolução. Meu avô era pregador em Londres nas décadas de 1930 e 1940 e ele pregava sobre evolução o tempo todo, porque a evolução era onde Satanás estava atacando a Igreja.
Nas décadas de 1960 e 1970, Satanás estava atacando a igreja através do feminismo, e isso levou, em nossa igreja, ao movimento de ordenação de mulheres. E dos anos 2010 em diante, Satanás tem atacado a igreja através da terceira onda do feminismo e da revolução sexual, que em particular é o transgenerismo. E se estes são os limites da igreja aqui, se Satanás está atacando a igreja aqui, então os pregadores precisam defender a igreja aqui. Se Satanás está atacando a igreja aqui, você não pode pregar sermões bonitos e suaves ali. Você precisa estar onde está a batalha para proteger o rebanho. Você precisa defender o rebanho como pregador, professor da escola sabatina ou como ancião local. Mas o que precisamos hoje é da certeza de que todos os nossos colégios, todas as nossas instituições e nossas associações realmente defenderão aquilo que afirmamos acreditar. Isso significa que, em termos de casamento, acreditamos em um casamento vitalício, monogâmico, heterossexual, entre um homem adulto biológico e uma mulher adulta biológica. Significa que nos comprometeremos a defender a sexualidade humana bíblica e rejeitar a revolução sexual em todas as suas manifestações e qualquer tentativa de normalizar aquilo que Deus condenou entre os adventistas hoje. E para os administradores em toda a NAD, queremos que eles parem de banir e cancelar pregadores, pastores, anciãos e professores da escola sabatina fiéis à Bíblia e à verdade presente. Eu sou apenas um entre um grande número de pessoas contra quem isso já foi feito. Estou olhando para alguns de vocês agora e sei que vocês também passaram por isso. Portanto, nenhum dízimo deve ser pago, a menos que essas 4 condições sejam atendidas. Dissolva nosso relacionamento com a ONU, coloque de lado todas as nossas declarações, peça desculpas pela declaração de afirmação e concorde em defender aquilo em que acreditamos em todas as nossas instituições. E se nossos líderes em todos os níveis, até mesmo incluindo os próprios oficiais da Associação Geral, e se os líderes de nossas instituições como Loma Linda e La Sierra e de nossas outras faculdades, se eles não puderem ou não quiserem defender aquilo em que acreditamos, então, como Ted Wilson diz, vocês precisam renunciar e dar lugar a líderes fiéis à Bíblia. Líderes assim estão corrompendo o nosso testemunho para o mundo. Uma mensagem para os líderes adventistas hoje, enquanto encerramos isso. Eu disse uma vez em um sermão, se você adere ao politicamente correto, você quebra. Agora, eu vou um passo além. Se você continuar aderindo ao politicamente correto, merece quebrar. E as linhas irregulares irão prosperar. Então, façam sua escolha, líderes adventistas que aderiram ao politicamente correto. Se quiserem continuar assim, quebrem. Vocês merecem quebrar. E deixem que as linhas irregulares dos leigos fiéis prosperem. E para os adventistas fiéis ao redor do mundo, que estão consternados e desanimados, desiludidos e afastados pela corrupção moral de nossos líderes, quero dizer hoje, tenham ânimo. Você pode achar que está sozinho, mas Deus tem os seus 7.000 que ainda não dobraram o joelho a Baal. Nós não estamos lutando contra a nossa igreja, porque nós somos a igreja. Estamos lutando pela fé pura que nos foi transmitida desde os apóstolos e estamos nos esforçando para que nós, o corpo de Cristo, nos tornemos a noiva pura de Cristo. Não estamos lutando contra a igreja, porque nós somos a igreja. Estamos lutando contra a apostasia entre nossos líderes. Meu slide final aqui é: o que importa não são os nossos números, mas o que importa é se a nossa causa é justa e vem de Deus. Chegou a hora de você e eu nos unirmos, de nos levantarmos e permanecermos firmes por Deus. E se a nossa causa é justa, quem poderá ser contra nós? Tudo o que eu disse hoje está disponível publicamente na internet. Você pode ver por si mesmo. Eu não inventei nada, é factual e verdadeiro. Você pode dizer que isso não vai te afetar, mas se você tem filhos que estudam em nossas faculdades, isso vai te afetar. Isso está afetando muitas pessoas hoje. Se é para haver cura em nossa igreja mundial, precisamos de pessoas que falam a verdade. É preciso reconhecer onde estamos para que possamos ter o diagnóstico correto e identificar o plano de tratamento adequado. Por isso digo estas palavras hoje, não com raiva. Espero que você não tenha ouvido raiva em minhas palavras. Falo com tristeza pelo que aconteceu com a nossa igreja.
Minha oração, meu anseio, meu desejo é que possamos ter reconciliação, não em torno dos escritos de Marx, mas aos pés da cruz. Que possamos mais uma vez sustentar e compartilhar com o mundo o puro amor do Evangelho eterno. E é a minha oração nesta noite, hoje, que cada presidente de conferência, cada dirigente de união, os oficiais da Associação Geral, os educadores em nossas instituições, presidentes de conferências e de faculdades, que todos eles olhem no espelho e perguntem a si mesmos se estão ou não representando fielmente a Jesus Cristo. Espero e oro para que este sermão não seja motivo de divisão em nossa igreja, mas sim uma razão para nos unirmos em arrependimento, começando por mim, e que, à medida que nos aproximamos de Jesus como indivíduos, automaticamente nos aproximaremos uns dos outros. O objetivo de uma pregação assim não é destruir a igreja, mas sim que a igreja possa ser pura, que possamos estar unidos nas Escrituras e que o testemunho que damos ao mundo não seja cheio de mensagens concorrentes e contraditórias. Portanto, tenham ânimo. Se a causa é justa e Deus está conosco, quem será contra nós? Não cabe apenas aos pregadores se levantarem e falarem sobre essas coisas, mas agora a questão está em suas mãos, como leigos. Ore sobre isso. E haja e se mova conforme o Espírito Santo tocar a sua consciência. Que isso seja entre você e Deus e que nenhum homem ou instituição o condene pelas decisões que você tomar. Que Deus nos abençoe enquanto permanecemos firmes em uma era de apostasia universal. Amém.